Querido Deus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos para ouvir aquilo que Tu tens para nos falar nessa manhã. Estamos aqui com os nossos corações abertos, prontos para discernir a Tua mensagem, Pai. Que Teu Santo Espírito desça sobre cada coração, que tenhamos a nossa mente aberta e que nada desse mundo venha nos atrapalhar neste momento. Queremos estar preparados, Senhor, para todos esses sinais que estão acontecendo. E por isso sabemos que temos que estudar a Tua Bíblia de forma profunda. Então esteja aqui conosco, abra nossa mente e que tenhamos o nosso coração inteiramente voltados a Ti neste momento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, antes de começar o assunto que eu preparei para esta manhã, eu gostaria de mostrar para vocês uma regra de interpretação da Bíblia, para que a gente possa compreender melhor as mensagens de Deus, tá? E durante o sermão a gente vai folhear bastante a Bíblia, então tenham suas Bíblias em mãos. Eu gostaria de abrir com vocês o livro de Deuteronômio, capítulo 19. Capítulo 19, verso 15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então a Bíblia nos diz que para a gente estabelecer um fato na Bíblia, a gente precisa achar 2 ou 3 testemunhas na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13 agora. Segunda Coríntios, capítulo 13, verso 1. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Por que muitas vezes as pessoas pegam uma passagem da Bíblia e, através de sua interpretação, estabelecem um fato? Porque, como o pastor estava falando, é o achismo, né? A gente acha que a Bíblia está dizendo uma coisa, mas a gente precisa procurar o mesmo fato na Bíblia em outros lugares. Né? Então, pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, a gente tem que achar algo para ser confirmado, alguma doutrina para ser confirmada na Bíblia, a gente deve achar em 2 ou 3 lugares, tá? E semana passada vocês já ouviram bastante sobre como a história se repete, né? O que aconteceu com Israel antigo vai acontecer hoje com a gente. E eu queria mostrar 2 passagens para vocês, novamente, em Eclesiastes, capítulo 1. Alguém poderia ler para mim, por favor? Eclesiastes 1, verso 9. Alguém achou e gostaria de ler? O princípio, isto é o que há de ser. O que tem sido feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Obrigada, irmão. Então não tem novidade nenhuma, né? Se a gente estudar a Bíblia, estudar as histórias, né, do Israel espiritual, do Israel antigo, a gente vai ver que não tem novidade nenhuma. Tudo se repete. 1 Coríntios 10, 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. O que são figuras? Figuras são tipos, né? E para quem é chegado o fim dos séculos? Para nós. Então todas essas coisas foram escritas para o nosso tempo. Jesus falou mais, os discípulos, né, os pregadores pregaram mais, os profetas para o nosso tempo do que para o tempo deles.
E eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre um dos sinais da volta de Jesus. Quando Jesus propõe uma parábola para os discípulos, que é a parábola da figueira. E para começar, eu gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 24, onde a gente vê que Jesus dá alguns sinais do fim dos tempos. Mateus 24, começando no verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus leva os discípulos e ele começa a mostrar para os discípulos a grandiosidade do templo. Só que para os discípulos o templo era o quê? Indestrutível. Então eles ficam confusos porque Jesus aponta a fragilidade do templo. E aí os discípulos começam a pedir para Jesus mais sinais sobre o fim dos tempos. E Jesus começa a dar. Abram ali em Mateus 12. Mateus 12, verso 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mateus 12, 38 a 41. Pode ler até o 41, irmã. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Isso mesmo, obrigada. Então os fariseus começam a pedir um sinal, né? Da volta de Jesus. E aí o que Jesus fala? Que eles já tinham um sinal, que era o sinal do profeta Jonas. Só que eles discerniam esse sinal? Em que tempo que eles estavam vivendo, irmãos? Que tempo que eles estavam vivendo naquele momento? Eles estavam no final do quê? Das 70 semanas. E o que João Batista vinha pregando? Sobre arrependimento. E eles não discerniam. Será que a gente não corre o mesmo risco hoje? Aí, Jesus propõe a parábola da figueira, que é onde eu queria chegar com vocês, em Lucas 21. Que Jesus aqui nos dá mais detalhes sobre os sinais do fim dos tempos. Ali em Lucas 21, no verso 5, Jesus ele começa a discorrer por toda a história, né? Ele começa a falar ali sobre a destruição de Jerusalém. Depois ali no verso 12, ele fala dos 1260 anos de perseguição papal. Depois no verso 25, ele fala sobre os mileritas, né, a queda das estrelas, o sinal da queda das estrelas. E aí ele finalmente chega na nossa história e propõe a parábola da figueira. Começando no verso 29. Alguém poderia ler, por favor? Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: Eis a figueira em todas as árvores. Quando começa a brotar, vemos, sabeis que vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Até aí. Pode ser até aí. Obrigada, irmã. E a gente agora vai começar a desmembrar um pouquinho essa parábola. O que Jesus está dizendo aqui? O que são árvores? Porque ele está falando para a gente olhar para a figueira e para todas as outras árvores. Então vamos começar desmembrando a palavra árvores, tá? E vamos lá ver em Jeremias. O que são árvores? Jeremias capítulo 17. Capítulo 17, versos 7 e 8.
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Então, o que são árvores aqui? Homens, pessoas. E pessoas boas ou pessoas más? Pessoas boas, pessoas justas. Então a Bíblia nos diz que árvores são pessoas, e a gente vai ver que podem ser pessoas boas, justas, como a gente viu aqui, pessoas más também, os gentios. E isso a gente vai ver em Isaías. Isaías capítulo 56. Versos 2 e 3. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar a mão disto, que se guarda de profanar o sábado, guarda sua mão de fazer algum mal, e não falhe o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará de seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Então, nesse caso aqui, árvores são gentios. A gente vai entender um pouquinho mais para frente melhor por que árvores são pessoas boas, os justos, e os gentios também. E quando os justos eles entram dentro do povo remanescente de Deus, o que eles precisam apresentar? Apresentar os frutos do Espírito. E para que a árvore dê fruto, o que a gente precisa para uma árvore dar fruto, gente? Mas antes disso, a gente precisa de um solo bom, um solo fértil, e depois água. A gente precisa de chuva. E a gente vai ver mais para frente sobre a chuva, o papel da chuva na árvore. E Jesus, então, ele fala para olhar para a figueira e para as outras árvores. O que Jesus está fazendo aqui? Separando dois grupos. A figueira e todas as outras árvores. Vamos ali em Mateus agora, capítulo 7. Sete, 15 a 17. Alguém poderia ler para a gente? Guardai-vos dos falsos profetas, e venha a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura ombros dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então, o que Cristo faz aqui? Ele compara as obras dos homens às árvores que produzem bons ou maus frutos. E o que separa essas duas classes? É o Evangelho Eterno. O que é o Evangelho Eterno que separa essas duas classes de pessoas? O Evangelho Eterno é a obra de Cristo em produzir e demonstrar, através de uma mensagem profética, produzir e demonstrar duas classes de adoradores através de uma mensagem profética por um teste de 3 etapas. E quais são essas 3 etapas? Primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Então, é o Evangelho Eterno que vai produzir essas duas classes de pessoas através desse teste. E quando a gente tem um teste, o que a gente faz antes? A gente se prepara para esse teste, para a gente não ser pego de surpresa. Então, esse é o momento da gente se preparar para o teste que virá. E certa vez, Jesus passa por uma figueira. Ele estava caminhando e ele passa por uma figueira. Vocês lembram o que ele faz com essa figueira? Em Mateus 21, vamos ali ver. Mateus 21, verso 17 a 19. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e passou a noite. Ora, de manhã vinha voltar à cidade com fome. Estando uma figueira pelo caminho, ela se aproximou, e não achou nela senão folhas somente. E disse: nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Então, o que Jesus faz aqui com a figueira, irmãos? Ele amaldiçoa a figueira. Por quê? Porque o que tinha a figueira? Só folhas. Ela ostentava folhas.
Mas qual é o problema de ter folhas? Porque a figueira é uma árvore diferente das outras. Ela primeiro produz o quê? Frutos. E depois as folhas. Então, se ela estava cheia de folhas, não tinha frutos, ela apenas ostentava folhas. Ela era uma figueira que não possuía frutos. E olha o que Desejado de Todas as Nações, página 407, parágrafo 7, nos fala. Cristo amaldiçoou a figueira não porque ela não tinha frutos, mas porque aparentava ter frutos. Ela ostentava folhas. Essa é a causa da condenação de Israel. Os judeus, eles eram um povo muito favorecido, né? Eles pretendiam ser justos, mais justos do que todos os outros povos, mas isso era o quê? Era aparência, era hipocrisia. Eles ostentavam apenas. Continuando em Desejado de Todas as Nações, página 408, diz ele, Cristo, né? O pecador declarado é menos culpado do que o que professa servir a Deus, mas não produz frutos para a sua glória. A importância de apresentar os frutos. Uma citação muito importante agora também que eu gostaria de ler com você, só que essa citação ela só tem em inglês, e traduzindo o nome do livro é Testemunhos Especiais para Ministros e Obreiros, página 59. Prestem atenção. Marquem o curso da figueira representando a nação judaica, nós hoje, coberta por folhas de profissão, né, que professa ter uma aparência de piedade, mas que nega a eficácia dela, mas sem frutos. A maldição foi pronunciada sobre a figueira, o que representa o agente moral, o agente vivo dos judeus, que mesmo depois de 40 anos deste evento, ainda estavam mortos espiritualmente. Ou seja, menos 40 anos depois que Cristo amaldiçoou a figueira, eles continuaram mortos até a destruição de Jerusalém. Marquem as outras árvores representando os gentios. Como antes a gente tinha falado, Ellen White fala que as outras árvores representam os gentios, que não eram convertidos, eles não tinham folhas, não faziam pretensão de ter o conhecimento de Deus. O tempo deles darem frutos ainda não havia chegado. Então, o que Ellen White faz aqui? Ela separa também dois grupos, duas classes de pessoas: a figueira, o povo de Deus, e os gentios. E o que a figueira, o que o povo de Deus tem que apresentar primeiro? Os frutos. Vamos ali em 1 Pedro 4, 17. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Obrigada. Então, o juízo começa por quem? Pela casa de Deus. Então, a figueira, nós, né, o povo de Deus, somos os que vão dar os frutos primeiro e depois virão as folhas. E as outras árvores não, elas darão os frutos depois. A porta da graça, irmãos, fecha antes pra gente, como povo de Deus. E eu cresci por muito tempo na igreja, achando que quando chegasse o momento do decreto, seria um momento que então eu acertaria as minhas contas com Deus, que eu deixaria o mundanismo para trás, que eu iria para o campo, que eu começaria a pregar o Evangelho, e aí sim que a chuva serôdia ia cair abundantemente sobre mim. Mas no decreto, acabou para a gente. Fechou a porta da graça para a gente. Aí vem depois os trabalhadores da hora undécima, os gentios. E durante a crise, durante o decreto, é tarde demais, irmãos, para a gente desenvolver nosso caráter. O momento é agora, porque no momento de crise, nosso caráter é o quê? Apenas é revelado. E o outro grupo, então, que Ellen White nos fala, são gentios, né? As pessoas do mundo. E ela diz que o momento deles darem frutos ainda não havia chegado. Então, Cristo está dizendo para olhar para a igreja, né, na parábola, o povo de Deus, e olhar para o mundo, os gentios. E essa parábola se aplica para hoje, né? Para os nossos dias. Então, quando essas duas árvores, a figueira e as outras árvores, estiverem dando frutos, o que a gente sabe que está próximo? A colheita, o verão. E o que a Bíblia fala sobre a colheita? O que representa a colheita? O reino de Deus. Então, quando nós estivermos apresentando os frutos,
o verão, a colheita está chegando. Jesus está voltando. E o que acontece no verão, então? Que Deus ilustra várias histórias da Bíblia através da natureza, né? E isso é muito legal. E ele fala ali sobre o verão. Que para o fruto ficar pronto, para a colheita, a gente precisa do quê? Como a gente falou antes? Da chuva. O que a Bíblia nos fala sobre o verão? Vamos ali ver em Provérbios 10. Provérbios 10, verso 5. Alguém gostaria de ler para a gente? O que ajuda no verão é filho do tempo, mas o que dorme na cega é filho do demônio. Então, verão e cega é a mesma coisa, colheita. Outra testemunha, Mateus 13. Mateus 13, verso 39. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então o que a gente vê aqui? Que a ceifa, a cega, o verão é a colheita, né? O fim do mundo. Só que a Bíblia nos aponta duas fases diferentes dessa colheita. Vamos ali em Êxodo, ver quais são essas duas fases da colheita. Êxodo 23. Verso 16. Aqui a gente vê duas fases. Também guardarás a festa da cega, das primícias do teu trabalho, que houver semeado no campo. Igualmente guardarás a festa da colheita, a seca do ano, quando tiveres colhido no campo os frutos do teu trabalho. Então vocês conseguem enxergar aqui duas fases da colheita? O que é colhido primeiro? Os primeiros frutos. E depois a gente vê a colheita final. Onde na Bíblia que a gente vê os primeiros frutos ou as primícias? Onde que a gente lê sobre as primícias? Em Apocalipse. Quem são as primícias, irmãos? Apocalipse 14. Verso 3 e 4. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem um cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Então, quem são as primícias? Os 144.000, a primeira colheita, que tem o selo de Deus, que não tem defeito, não tem mácula nenhuma no caráter. Então, esses são os primeiros frutos que vão ser colhidos. E vamos ali ver no verso 15. Do mesmo capítulo. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Então o segundo grupo, aqui está o segundo grupo, a grande colheita. Depois que os 144.000 apresentarem os frutos, a grande multidão apresenta também, e aí Jesus faz a colheita final. Mas qual que é o sinal da colheita? Para que Cristo ele possa colher os frutos, né? O que ele precisa? Ele precisa derramar chuva sobre o seu povo, sobre a figueira e sobre as outras árvores, para que os frutos então possam amadurecer. Vamos ali ler em Tiago agora, verso 5. Verso 5. Capítulo 5, verso 7. Alguém gostaria de ler?
Quem achou, por favor? Depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então é a chuva que faz o fruto chegar à sua perfeição. A chuva temporã e a chuva serôdia. Em Eventos Finais, página 183, parágrafo 1, Ellen White fala o seguinte: e fará descer a chuva temporã e serôdia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura e ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob influência de fertilizantes, aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como é que funcionava a estação de chuvas na Palestina, né? Para os israelitas, a chuva temporã, ela caía no outono do hemisfério norte, quando os campos eram arados para a sementeira da cevada e do trigo. E a chuva serôdia caía perto da primavera, antes da colheita, no início da primavera, entre o final de março e início de abril. E aí permitia que o grão amadurecesse, enchesse e amadurecesse. Então era assim que funcionava a chuva temporã e chuva serôdia. Mas o que representa então a chuva? A gente viu que Ellen White fala sobre o Espírito Santo. Então vamos ler ali. Vou ler agora para vocês aqui em Eventos Finais, página 183. Se depois vocês quiserem todas as citações, eu posso passar, tá? Página 183, parágrafo 2. Eventos Finais. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante, de um estágio para o outro, o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Então a chuva é comparada ao quê? Ao Espírito Santo. E além do Espírito Santo, além de a chuva ser um símbolo do Espírito Santo, o que mais será que a chuva pode ser representada? Que símbolo mais a gente pode ver na Bíblia da chuva? Deuteronômio, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 32. Verso 2. Quem achou pode ler, por favor. Caia como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuvas sobre a terra. Então, o que mais é a chuva aqui? Uma doutrina. Vocês já tinham lido isso na Bíblia? A primeira vez que eu vi que a chuva não era apenas o Espírito Santo, que ela é uma palavra, uma doutrina, fiquei bem surpresa, porque eu nunca tinha ouvido isso durante todos os anos na igreja. Eu nunca tinha ouvido que a chuva poderia ser uma doutrina. Vamos confirmar isso em Isaías. Isaías 55. Isaías 55, verso 10 e 11. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Então, para confirmar, né? A chuva, ela é a palavra de Deus, ela é uma doutrina. E teve um momento também onde Jesus, ele tem um ato de assoprar sobre os discípulos. E a gente vai ver que Ellen White fala que esse ato de soprar é o ato de conceder a paz aos discípulos. É um ato de soprar o Espírito Santo.
E a gente vai ver isso em João. João capítulo 20, verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E olha o que Ellen White fala no livro Espírito de Profecia. O ato de Cristo em soprar sobre seus discípulos o Espírito Santo e conceder a sua paz a eles foi como pequenas gotas antes do derramamento completo que se concretizaria no dia de Pentecostes. Então o que Jesus assopra para eles? A chuva temporã. E depois que caiu abundantemente no Pentecostes, né? Que continua caindo até hoje sobre o povo de Deus. E o mesmo acontecerá com a chuva serôdia. No livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 507, ela nos diz o seguinte: muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que estejamos nos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que a chuva serôdia esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Essa citação é forte, né? A não ser que a gente esteja vivendo de acordo com as virtudes cristãs, né? De acordo com a luz que a gente tem recebido. A gente quer receber mais luz, irmãos? Vocês querem receber mais luz? Então vamos viver sinceramente conforme a luz que a gente já recebeu. E tem muita luz. Amém? Então a gente viu que a chuva é uma mensagem, uma doutrina. O que mais que a chuva é? Será que ela é mais alguma coisa? Vamos lá em Isaías. Isaías 28. Isaías 28, verso 9 a 12. Este é o descanso, vai descanso alcançado. Este é o que fizeram, mas não fizeram. Então, o que é o conhecimento? O que a palavra de Deus nos leva? A tempos de refrigério. Então, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Na verdade, irmãos, na versão em inglês, na King James, a gente lê line upon line, linha sobre linha. Que tivemos, né, um erro de tradução, que acontece também em muitos outros lugares da Bíblia. Até um dia a gente poderia estudar isso juntos, que é muito interessante esse estudo. Então a chuva, ela é refrigério. Grande Conflito, página 612. As profecias que foram cumpridas no derramamento da chuva temporã no início da pregação do Evangelho vão ser novamente cumpridas no término com o derramamento da chuva serôdia. Esses são os tempos de refrigério esperado pelo apóstolo Pedro. Então a chuva temporã da início, né, que foi o início da pregação do Evangelho, vai ser novamente cumprida no término com o derramamento da chuva serôdia. E esses são os tempos de refrigério. Abram em Atos capítulo 3. Verso 19. Arrependei-vos,
e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, os tempos de refrigério, a gente viu que é a chuva serôdia. Então, arrependei-vos e convertei-vos, né, para que nossos pecados sejam apagados e a gente finalmente receba o tempo de refrigério. Lá em Isaías 28, a gente viu também que Isaías conecta o conhecimento e a doutrina com descanso e refrigério. E o refrigério, como a gente viu, conforme o espírito de profecia, representa a chuva serôdia. Mas que conhecimento e doutrina são estes? São os tesouros escondidos na palavra de Deus, como vocês já viram no final de semana, sábado passado. E qual que é a melhor ferramenta que a gente tem para cavar esses tesouros? É através do método que Isaías descreve. Linha sobre linha, um pouco aqui e um pouco ali. Esse é o melhor método para a gente cavar os tesouros escondidos da palavra de Deus, para que a gente tenha o refrigério, para que a gente tenha o descanso. Jeremias 6,16 nos fala também desse descanso. Vamos abrir ali. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Andai pelo bom caminho, os caminhos das veredas antigas, que são os fundamentos, os pilares da nossa fé, a plataforma da verdade. Mas Deus, irmãos, não vai nos enviar nova luz se a luz antiga foi rejeitada. Então, nosso descanso vai vir através das veredas antigas. Zacarias 10:1 nos diz que a gente tem que reconhecer o tempo da chuva serôdia. Vamos abrir ali para a gente ler. Zacarias 10:1. Pedi ao Senhor, Deus das chuvas serôdias, ao Senhor, que faz as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiros, a cada erva no campo. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva. Como é que a gente vai pedir chuva no tempo da chuva se a gente não reconhece qual é o tempo da chuva? Então, primeiro a gente tem que reconhecer o tempo da chuva serôdia, para que aí a gente consiga pedir a chuva no tempo certo. No livro Review and Herald, 21 de abril de 1891. Será que a chuva serôdia já começou a cair, irmãos? A chuva serôdia deve cair sobre o povo de Deus. Um poderoso anjo descerá do céu e toda a terra será iluminada com sua glória. Estamos prontos para tomar parte na gloriosa obra do terceiro anjo? Estão nossos vasos prontos para receber o orvalho celestial? Temos impureza e pecado no coração? Se assim for, vamos limpar o templo da alma e nos preparar para os aguaceiros da chuva serôdia. O refrigério pela presença do Senhor nunca virá corações cheios de impurezas. Que Deus nos ajude a morrer para o eu e que Cristo, a esperança da glória, nasça em nossos corações. Que anjo é esse que desce do céu para iluminar a terra com a sua glória? Porque ela fala que a chuva serôdia deve cair sobre o povo de Deus e um anjo poderoso descerá do céu e toda a terra será iluminada com a sua glória. Vocês sabem que anjo é esse? O anjo de Apocalipse 18. Vamos olhar ali, Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Então a gente pode determinar que a chuva serôdia, ela começa a cair quando o anjo de Apocalipse 18:1 desce. E quando que desce esse anjo de Apocalipse 18? Vocês sabem? Review and Herald, 5 de julho de 1906.
Como chega a palavra que tenho declarado que Nova York está a ponto de ser varrida por um maremoto? Isso eu nunca disse. Eu disse que enquanto eu olhava para os grandes edifícios erguendo-se andar sobre andar, terrível cena acontecerá quando o Senhor levantar para sacudir terrivelmente a terra. Então as palavras de Apocalipse 18, 1 a 3 serão cumpridas. Ela acabou de dizer o momento que esse anjo desce. Vocês conseguiram pegar? Que momento foi esse? A que cena ela está se referindo? E essa cena a gente encontra no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. Setembro, né? 11 de setembro. Será que é coincidência? Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos que se cumprem rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais alto, e neles era empregado o mais precioso material. Aqueles a quem essas construções pertenciam não perguntavam a si mesmos: como melhor poderemos glorificar a Deus? O Senhor não fazia parte de suas cogitações. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam os altos edifícios, supostamente à prova de fogo, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndio nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. O que ela está falando aqui, irmãos? Que o anjo de Apocalipse 18:1, ele desceu. E ele desceu quando? Em 2001. 11 de setembro de 2001. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. Ela começa a descrever na página 11. Isso que eu acho também mais interessante nas coisas de Deus, né? Essas aparentes coincidências. Justamente onde está falando do dia que aconteceu, é o dia é a mesma referência do volume e da página desse livro. É incrível. Então, em 11 de setembro, muita coisa aconteceu, irmãos. Muita coisa aconteceu e a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mais detalhes hoje à tarde com Daniel. Então, o anjo de Apocalipse 18, ele desce em 11 de setembro. Foi quando a chuva começou a cair. Quando a chuva começa a cair, irmãos, os frutos começam a amadurecer e se preparam para a colheita, que é a volta de Jesus. E o que fala no verso 32 de Lucas 21? Para a gente encerrar. Lucas 21, ali na parábola que a gente estava lendo, verso 32, o que fala? Verdade vos digo que não passará esta geração até que o fruto disso sucumba. Para haver colheita precisa haver chuva. E não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Que geração que ele se refere aqui, irmãos? A nossa geração. Somos privilegiados, né? Somos o povo que passará para os momentos mais difíceis da história. Mas vocês se sentem privilegiados? Amém. Será que a gente está atento, irmãos, aos sinais da volta de Jesus? Será que a gente está desenvolvendo os atributos do nosso caráter necessários para a colheita? Minha oração sincera é que nós todos vivamos a cada dia conforme a luz que a gente tem recebido. E muita luz que eu tenho recebido nos últimos anos tem transformado a minha vida, os meus objetivos, os meus propósitos. Quando eu olho para o mundo e vejo a cobrança que o mundo exerce sobre mim, sobre a minha família, eu penso que a luz que eu tenho hoje, ela é maior do que qualquer pressão que o mundo pode exercer sobre mim.
qualquer cobrança. Então, quando a gente aceita a luz que Deus nos deu, o nosso coração é transformado. E que a gente possa viver conforme a luz que Deus tem nos dado. Porque só assim a gente vai conseguir discernir a chuva serôdia, os tempos da chuva serôdia. Para que a gente não possa ver o nosso irmão do lado recebendo a chuva e a gente não. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque somos as primícias, somos este povo escolhido para viver nessa última geração, Pai. Sabemos que provas, que dificuldades virão sobre nós, mas nós queremos, Pai, estar preparados para o que virá. Nós aceitamos, Pai, a luz que o Senhor tem nos dado a cada dia e nos ajude a viver conforme essa luz. Nos dê força para negar o nosso eu a cada dia, para estudar mais profundamente aquilo que o Senhor tem para nós. Te agradeço, Senhor, por essa igreja que tão bondosamente abriu as portas para nós e que possamos juntos, Senhor, caminhar cada vez mais e descobrindo todas as verdades e as preciosidades maravilhosas que o Senhor tem para a nossa vida. Que possamos cavar mais e mais os tesouros escondidos na Tua Palavra, Pai querido. Nos leve agora em segurança para o nosso lar e que tenhamos a presença do Teu Santo Espírito a cada momento em nossa vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.